As crianças podem. Não? Amados, chegamos ao quarto tópico do calvinismo, graça irresistível, ou como tem no livro, né, no capítulo 5, graça eficaz. As crianças já podem ir para a sala. Porque eu fiz outra cena, só para gravação. Pois bem, chegamos ao quarto tópico do nosso livro. No livro é o quinto capítulo, mas dos 5 pontos do calvinismo é o quarto ponto, graça eficaz. Ou, como foi cunhado em Dort, graça irresistível. A proposta do pastor saudoso Paulo Anglado é dizer que a graça ela é eficaz sobre a vida dos eleitos, pois o Senhor propiciou os seus pecados. Porque essa nomenclatura, graça irresistível, traz aquela conotação de que a graça não pode ser resistida. E ela pode, entretanto, não finalmente. Porque o Senhor molda a vontade, o Senhor transforma o coração em vida e assim conduz os seus servos ao seu aprisco. Vamos ler o texto base desta manhã, que se encontra no livro de Romanos, capítulo 8. Amados, eu não sei se vocês perceberam, mas a proposta do apóstolo Paulo Anglado em todos os capítulos é a seguinte: ele introduz o tema, definindo o tema de forma simples na introdução. Posteriormente, ele considera o que os símbolos confessionais, o que os credos confessionais têm a dizer sobre esse tópico. Depois ele nos traz ali algo da doutrina contrária aos 5 pontos do calvinismo. Depois vai para as bases bíblicas, objeções e assim conclui. Todo o livro gira em torno dessa instrumentalidade. Introduz o tema, aborda o tema luz das confissões, posteriormente traz ali sucintamente uma doutrina contrária, ou uma doutrina arminiana, contrária aos 5 pontos do calvinismo, depois fundamentação bíblica, objeções que podem ser levantadas ao ponto calvinista, e assim ele conclui ratificando, né, a verdade bíblica como é esboçada pelo calvinismo. Então essa sempre é a proposta que o Paulo Anglado segue em todos os capítulos. Pois bem, Romanos capítulo 8, versos 28 ao 30, diz assim a palavra do nosso Deus: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Só um parênteses aqui, meus irmãos. O apóstolo Paulo está falando a respeito da obra objetiva do Espírito Santo em aplicar a pessoa de Cristo aos eleitos, bem como da obra subjetiva do Espírito, que ocorre no coração. Ele está falando de salvação. Eu estou dizendo isso porque muitas pessoas pegam esse versículo e dizem assim: todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam Deus. Está dando tudo errado? Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam Deus. O texto aqui está falando de salvação, do propósito eterno de Deus de salvação. Não é de circunstâncias que você vai vencer. Fecha parênteses. Continuando. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém. Vejam, meus irmãos, que no plano de Deus, Ele faz com que os seus eleitos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque todas as coisas, né, cooperam para o bem daqueles que amam Deus, daqueles que estão chamados segundo o seu propósito. E esse Deus os conheceu de antemão,
mesmo o Senhor sabendo que nós somos pecadores, falhos e dignos da sua graça e misericórdia, Ele entrou em uma relação pactual na Trindade eterna a fim de nos salvar, fazendo assim com que nós, os eleitos, na eternidade, já estivéssemos nos planos salvíficos de Deus, pois Ele nos conheceu de antemão. E o Senhor, que nos predestinou na eternidade, Ele nos chamou. Eu quero que você observe que o chamado aqui não é um chamado geral. O chamado aqui, no versículo 28, 29 e 30, assim, no seu amplo escopo, é daquele chamado de Jesus. Vamos lá para Mateus, capítulo 11. O contexto, assim, define. Mateus 11, verso 21. Esse versículo assim para ficar voltando. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Versículo 29 e 30. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pastor, a Bíblia é clara, o Senhor Jesus Cristo, Ele chama a todos. Sim, Ele está fazendo aqui um chamado geral. Só que à luz das Escrituras, nós sabemos que só vai a Cristo aqueles que são conduzidos pelo Pai. Esse chamado geral só se torna uma realidade, descanso de alma, jugo leve, descanso para a alma, de fato, só se torna uma realidade na vida daqueles que o Pai conduz a Cristo. Caso contrário, é apenas um convite geral. Porque muitos pegam esse texto aqui e dizem, olha, Jesus está chamando a todos. Esse chamado geral, ele deve ser entendido à luz do chamado eficaz. Jesus, ele está diante de uma multidão e está dizendo, olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É claro que todo ser humano está em um estado de desgraça, né, de deturpação do que significa o Evangelho, e vivendo uma mentira. Todos estão cansados, sobrecarregados. Nesse sentido, esse chamado é geral. Só que só vem a Cristo aqueles que o Pai conduz. O apóstolo Paulo, ele está escrevendo para a igreja. E ao escrever para a igreja, ele diz, né, como nós lemos no versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. Esse chamado aqui do versículo 30 do apóstolo Paulo não pode ser entendido como uma chamada geral, no sentido de que todos aqueles que são chamados serão glorificados, porque isso seria corroer as Escrituras Sagradas, negar a Escritura Sagrada. O apóstolo Paulo está falando de um chamado eficaz que ocorre no coração do eleito. Esses sim, que são chamados eficazmente no coração, respondem positivamente porque o Senhor mudou os seus corações. E devido ao Senhor ter mudado os seus corações, eles respondem positivamente. Chamado geral é diferente de chamado eficaz ou chamado irresistível. Eu estou dizendo isso, meus irmãos, porque algumas pessoas pegam a palavra chamado e querem entender sempre à luz de um chamado geral. E o contexto, às vezes, vai na contramão daquilo que nós pensamos do que as Escrituras estejam dizendo. Eu estou salientando essas questões e distinções para que você entenda que o contexto diz o que a palavra significa. Então esse chamado aqui no apóstolo Paulo é um chamado eficaz, é um chamado irresistível. Queridos, quando se trata, como Paulo Angado vai abordar, quando se trata da soteriologia reformada, a doutrina da salvação na perspectiva reformada, há de se entender que o Senhor, ele é soberano na salvação. Não, mas está pior que o é como Paulo diz aos Filipenses, que tanto o querer como o efeto é de Deus.
O fato de nós respondermos ao Evangelho não nos dá base para dizer, eu aceitei Jesus. Foi Ele quem nos aceitou. Pois o apóstolo Paulo escrevendo na igreja, ele diz, olha, aceitai-vos uns aos outros assim como Cristo vos aceitou. Foi Ele quem nos aceitou. É claro que nós o confessamos como Senhor e Salvador. É claro que houve uma disposição nossa em segui-lo, em servi-lo. Mas isso não suplanta a soberania ou a ação de Deus. Pelo contrário, está sob a ação do Espírito Santo. Logo na introdução, o Paulo Andrade ele diz assim: as antigas doutrinas da graça são um sistema lógico, coerente e harmônico. Os assim chamados 5 pontos do calvinismo revelam como é possível a redenção eterna de pessoas totalmente depravadas, em consequência do pecado original, pelo Deus triuno. O Pai elege incondicionalmente. O Filho redime objetivamente aos eleitos. E o Espírito Santo aplica eficazmente a redenção ao coração daqueles por quem Cristo morreu. A doutrina calvinista da graça eficaz diz respeito, portanto, à aplicação da obra da redenção ao coração dos eleitos de Deus. O Pai elege, Cristo redime e o Espírito Santo aplica a graça redentora de Deus aos seus eleitos, chamando-os irresistivelmente para a salvação. Então, graça irresistível segue esses moldes aqui. E a ordem dos 5 pontos do calvinismo é uma ordem lógica e coerente. Se nós éramos incapazes de nos salvar, em vista das consequências do pecado sobre nossas vidas e sobre todo o cosmos criado, não havia nada que pudéssemos fazer para nos aproximarmos de Deus. Estávamos completamente depravados, em estado de morte. E um morto não pode responder a estímulos externos, como nós vimos no tópico da depravação total. Mas o Senhor, vendo a nossa condição desesperadora, decidiu nos eleger ainda na eternidade. E para que essa eleição ocorresse sobre a vida dos seus eleitos no espaço-tempo, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer pelos seus eleitos. Não por todos, mas pelos seus eleitos. Depravação total, eleição incondicional e graça irresistível. E o Senhor, que enviou o seu Filho para propiciar os pecados dos seus eleitos, deu o seu Espírito para aplicar a pessoa e a obra de Cristo, transformar os seus corações, mente, abrir os seus olhos e os atrair ao seu aprisco, graça irresistível. Só que somos depravados, o Senhor mudou a nossa condição, porque Ele nos elegeu na eternidade. Enviou o seu Filho para propiciar os nossos pecados. E o seu Espírito foi derramado sobre a igreja, para que pelo Espírito Santo a igreja seja atraída, os seus eleitos sejam atraídos. Mas, mesmo remidos, ainda há a presença do pecado em suas vidas. Se o Senhor não os preservar, eles não vão chegar àquele grande e glorioso dia, porque eles tropeçam, eles pecam, eles caem. Aí nós entramos no último tópico: a perseverança dos santos, ou a preservação dos santos. Vejam que os 5 pontos do calvinismo seguem uma ordem lógica. E é muito importante os irmãos saberem disso, porque diz respeito à doutrina da salvação. Por que há aquelas ênfases que em alguma medida contrariam as Escrituras Sagradas? Foi eu que aceitei Jesus, eu tenho que perseverar até o fim, senão eu não sou salvo. Interpretando errado, né, aquela ideia de perseverar até o fim será salvo. O que persevera é porque foi salvo. E naquele dia, a salvação há de se manifestar completamente em sua vida. Deve ser entendida à luz disso. Todas essas frases, todos esses jargões evangélicos, focam no homem toda a responsabilidade da salvação. É eu que recebo, é eu que dou o primeiro passo, eu tenho o poder de resistir à graça, lançando para fora de si tudo aquilo que o Senhor tinha dito. Olha, eu vou tirar o coração de pedra, vou dar um coração de carne, eu vou imprimir nos seus corações a minha lei para vocês me obedecerem.
A disposição de vocês em me obedecer se dá por causa da minha ação. Aqueles que dizem, aqueles que se utilizam desses jargões evangelicais, está contrariando muitos textos bíblicos, que colocam Deus sobre a salvação. Ele é Senhor de nossas vidas. A banalização desse versículo 28. Meu irmão, só um minutinho. Vou pedir o irmão para trazer o microfone aqui para você, porque está sendo gravado. Aí quando os irmãos perguntam se eu usar o microfone, não sai na gravação. Aí fica uma resposta no vácuo. Então, por favor, meus irmãos, respondam, perguntem no microfone para também sair na gravação. Pode ir. A banalização da parte A do versículo 28, ela é geral. Porque todos gostam dessa parte. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e aí acabam aqui. Não leio o final do versículo. O final do versículo diz: daqueles, não são todos, e são chamados segundo o seu propósito. Não sei se vocês lembram, mas quando teve aqueles escândalos de corrupção, pegaram uns pastores orando em cima do dinheiro que foi desviado de uma. Eles agradecendo a Deus. É lamentável, né, essas questões. Mas isso ocorre porque há falsas interpretações das Escrituras Sagradas. O homem sempre quer colocar sobre si o domínio das coisas. Ele quer ser o senhor da sua história. Se ele quer ser o senhor da sua história, por que ele vai atribuir a Deus senhorio sobre a sua salvação? Há no Éden, sobre Adão, aquela disposição em querer ser igual a Deus. Olha, no dia que você comer do fruto, você vai ser igual a Deus. A mulher comeu o fruto e deu ao seu marido, e ele tomou e comeu. Se no Éden, em estado de justiça original, o homem queria ser igual a Deus, quanto mais agora que o pecado borrou a imagem e semelhança de Deus na vida dele. O homem, ele quer ser igual a Deus, ele quer ser o Senhor da sua história, ele quer ser o Senhor da sua salvação, da sua santificação. Ele quer atribuir a Ele mesmo tudo aquilo que Ele faz. Vejam como é natural, até mesmo nos nossos diálogos. Eu fiz isso. Não foi eu que fiz isso. Rapaz, a igreja me predicou, mas eu fiz isso. O eu está muito assim latente e manifestado nos nossos diálogos. E a oração que Jesus ensinou aos seus apóstolos, né? Pai nosso, não foi Pai meu pai, é só o meu pai. É claro que esses pronomes possessivos aparecem na Escritura Sagrada, mas para enfatizar a relação pactual que Deus tem com o seu povo. Ele é o meu rochedo, Ele é a minha fortaleza. É claro que aparecem esses pronomes possessivos que traz essa ideia de relação profunda e íntima. O Senhor é o meu pastor. Aparece. Só que a gente não pode supervalorizar o eu em detrimento da coletividade. Porque as Escrituras trazem esse equilíbrio. Se você está em uma relação com Deus, é porque Deus nos chamou para fazer parte do povo dele. Até mesmo nos Salmos, que aparece muito essa questão relacional, meu Senhor, meu pastor, né, meu rochedo, minha fortaleza, minha guarida, até mesmo nos Salmos, sempre aparece também a ideia de coletividade nesses louvores ao Senhor. O problema é que quando as pessoas usam o eu, há aquela ideia individualista. Principalmente no que diz respeito a crescimento de igreja, estabilidade de igreja, o que for. Quantos pastores não se vangloriam da quantidade numérica das suas igrejas? Olha, eu. Então, esse pronome nas orações, né, nas frases. Uma vez eu estava até corrigindo o meu filho, porque sempre quando ele ia terminar a oração, seja para o almoço, lanche, ele disse assim: essa é a minha oração. Aí eu disse: vamos mudar, né? Ao invés de você dizer é a minha oração, todos nós estamos orando aqui para o almoço. Essa é a nossa oração, porque nós estamos aqui em concordância.
até mesmo nessas nuances assim pequenas, às vezes enfatiza o que eu te oro. Eu estou dizendo isso para nós termos cuidado e corrigir dos nossos vocabulários, seja na oração, no evangelismo, à luz das Escrituras Sagradas, porque tudo aquilo que é registrado nas Escrituras Sagradas tem um propósito definido, nada aleatório. A confusão, né, a ausência de coesão se dá na vida dos pagãos. Quando Paulo está escrevendo aos Coríntios, e ele diz assim, olha, se entrar algum indouto aqui, ver vocês falando dessa forma aí, vão dizer que vocês são loucos. Então vocês têm que falar palavras que se possam entender. O que eu estou pontuando, meus irmãos, é a necessidade de nós sempre estarmos analisando o que falamos à luz das Escrituras Sagradas. Porque como o presbítero Alberano acabou de colocar, e como eu falei no princípio, todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Sim, que são chamados segundo o seu propósito. Sim, mas a ideia ali não é de circunstâncias favoráveis em meio à adversidade. É de salvação. É de salvação. Isso se dá porque às vezes nós acabamos ouvindo algumas repetições em músicas e isso acaba se impregnando em nós. Você já deve ter passado muito tempo assim cantando alguma música. Rapaz, essa música não sai da minha cabeça. Às vezes nós absorvemos algumas frases evangelicais assim que não está de acordo com as Escrituras Sagradas. Mas se nós estamos refletindo sobre o que nós cantamos, o que nós aprendemos, o que nós dizemos, nós devemos corrigir tudo isso à luz da palavra do nosso Deus. Na página 86, no primeiro parágrafo, Paulo Andrade ele diz o seguinte, à luz desse texto que nós acabamos de ler. É necessário esclarecer que, ao professar a doutrina da graça eficaz, ou do chamado irresistível, o calvinismo não quer dizer com isso que os eleitos de Deus nunca oferecem resistência à sua graça salvadora, ou que são convertidos à força contra a sua vontade. O que a doutrina sustenta é que a ação do Espírito Santo não pode ser finalmente resistida, isto é, que o Espírito Santo age de tal modo que, sem violar a vontade humana, restaura suas faculdades espirituais corrompidas pelo pecado. Isso aqui, meus irmãos, é muito significativo. Porque alguns vão dizer, vamos ver lá na questão das objeções, alguns vão dizer o seguinte, olha, o calvinismo, com a sua doutrina da graça irresistível, viola a vontade humana, ou nega a vontade humana. Em hipótese alguma, o calvinismo diz isso. O Espírito Santo molda o coração, abre os olhos daqueles que estavam em pecado, em trevas. O Espírito Santo faz com que as suas inclinações se voltem para o Criador. Ele não está violando, ele está trazendo harmonia, unidade às faculdades conturbadas. Porque o homem ele foi criado em um estado de justiça original. Ele foi criado para louvar a Deus, se deleitar em Deus, viver para Ele. Contudo, como diz a nossa confissão, ele era passivo de mudança. Mudança contra a sua vontade. E Adão caiu em pecado com a sua mulher. Daí a entrada do pecado no mundo, todas as suas faculdades foram corrompidas pelo pecado. Há uma desarmonia. A sua razão diz, como o apóstolo Paulo também vai dizer em Romanos capítulo 7, a sua razão diz, olha, faz isso que é bom, mas a sua vontade contraria aquilo que é bom, ele quer o mal. Há uma desarmonia nas faculdades do homem, seja no campo da razão, da vontade, da ação, que é um reflexo do que se sente e se inclina. Tudo aquilo no homem foi afetado completamente pelo pecado. Quando o Espírito Santo age no coração do eleito, ele está trazendo harmonia, ele está trazendo unidade, ele está reestruturando as faculdades do homem que foram corrompidas pelo pecado. Então, quando o homem é alvo da misericórdia de Deus, ele começa a pensar, olha, esse anseio no coração, esse vazio no meu coração, ele é preenchido por Deus. Ele começa a buscar o Senhor, o Espírito Santo age no coração dele. Ele começa a entender que, olha,
Eu não posso viver somente deste mundo para mim mesmo, de forma tão egoísta. Eu tenho que viver para Deus, eu tenho que viver para o meu próximo. Tudo isso é o Espírito Santo trazendo harmonia, restauração às suas faculdades. Inclusive, meus irmãos, eu gosto muito desse tema, até porque é o foco da minha dissertação no mestrado, né? Os estados do homem. Antes da queda, depois da queda e o estado do homem redimido. Tudo isso é extremamente significativo porque diz respeito à estrutura e à disposição do homem. Há uma mudança na estrutura e na natureza. Quando eu digo estrutura, estou falando natureza, essência. Há uma mudança na condição humana de ser criado em estado de justiça original. Ele que tinha toda a liberdade para não pecar, agora ele não tem essa liberdade para não pecar. Pelo contrário, né? Ele é escravo dos seus pecados. Mas em Cristo Jesus há uma nova disposição no seu coração, há um conflito. Ele fica lutando contra os pecados, ele quer resistir à tentação. Isso se dá por causa do Espírito Santo na vida dele. Caso contrário, ele estaria em pecado. Então, amados, a graça irresistível não viola a vontade humana, mas a restaura. E quando nós falamos de graça irresistível, Paulo Galder até muda aqui a nomenclatura, né, para graça eficaz, não é que o eleito não resista, ele resiste. Mas como Paulo diz, né, diante de um governante mudando, Jesus tinha dito para ele: olha, Paulo, dura coisa é para te recalcitrar contra os aguilhões. Né? Jesus estava dizendo assim para Paulo: olha, quanto mais tu resiste, mais tu vai sofrer. Até que ele se rende, até que ele se dobra a Cristo Jesus e a sua vida é completamente transformada. É o testemunho do apóstolo Paulo. E isso exemplifica o que significa graça irresistível. Que a graça irresistível atua sobre o eleito e ele, embora ele queira resistir, devido à restauração e mudança das suas faculdades, ele se curva, ele se dobra. Tranquilo até aqui, meus irmãos? Alguém quer fazer alguma pergunta? Pois bem, então vamos para o ensino das confissões a respeito desse tópico, sintetizando novamente. Graça irresistível é a ideia da ação do Espírito Santo de Deus, sem violar a vontade humana, mas sim restaurar as suas faculdades espirituais corrompidas pelo pecado, atraindo assim ao senhorio de Cristo Jesus. Que inclusive é a ideia do Senhor Jesus Cristo quando ele aparece diante dos seus apóstolos: é-me dado todo o poder dos céus e na terra. É-me dado todo o poder dos céus e na terra. Portanto, ide, preguem o Evangelho, façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho dito. O foco primordial do evangelismo não é a salvação de pecadores, sim o senhorio de Cristo Jesus sobre o coração dos seus eleitos. A salvação de pecadores é um aspecto secundário à luz do senhorio de Cristo Jesus. Nós pregamos o Evangelho a fim de que Ele seja Senhor sobre o coração dos eleitos, porque Ele já é Senhor de todo o universo. Como diz o autor aos Hebreus, né, o universo existe por sua causa. É por isso que há um pouco de conflito naquela música. Eu acho que é a banda Videarte, uma coisa assim. Vem reinar em mim. O Senhor, Ele já reina. Se Ele não reina no seu coração, é porque você é um ímpio. Ele já reina sobre o universo e reina sobre o coração dos seus eleitos. Então, pedir para que Ele venha reinar é como se você estivesse se convertendo a Cristo, minimamente, né? Para não ser tão escandaloso a alguns ouvidos, né? Traz a ideia de que, olha, você está se convertendo agora, então a igreja, num culto solene, um culto de resposta ao Deus que chamou o seu povo para adorá-lo,
dizer: vem reinar de novo em mim. Não faz jus aquilo que as Escrituras dizem, que Ele é Senhor sobre todo o universo e que Ele é Senhor sobre o coração dos eleitos. É só uma contextualização para entendermos, né, essa ideia de graça irresistível de Senhor reinando sobre os seus eleitos. Amados, vamos ver o que as confissões reformadas dizem sobre o que seja graça irresistível. Lembrando, como Paulo Andrada colocou, né, que o arminianismo é uma deturpação de toda confissão reformada. É algo mais, digamos assim, contemporâneo, é algo mais próximo de nós. Pois todas as confissões reformadas, todas, sem exceção, fala da graça como uma ação do Espírito Santo de Deus que não pode ser resistida finalmente. Então vamos para a confissão escocesa, que diz assim: por natureza somos mortos, cegos e perversos, de maneira que nem sequer sentimos quando somos aguilhoados. Aguilhão, né? O texto lá do apóstolo Paulo. Nem vemos a luz quando brilha, nem podemos assentir a vontade de Deus quando ela se revela. Se o Espírito de nosso Senhor não vivificar o que está morto, não remover as trevas de nossas mentes e não dobrar a rebelião dos nossos corações à obediência da sua bendita vontade, dessa forma, assim como confessamos que Deus, o Pai, nos criou quando ainda não existíamos, assim como o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nos redimiu quando éramos seus inimigos, assim também confessamos que o Espírito Santo nos santificou e regenerou, sem qualquer respeito a qualquer mérito nosso, seja anterior, seja posterior à nossa regeneração. Para deixar isto ainda mais claro, como de boa vontade renunciamos a qualquer honra e glória pela nossa própria criação e redenção. Assim também o fazemos pela nossa regeneração e santificação. Pois, por nós mesmos, nada de bom somos capazes de pensar, mas só aquele que em nós começou a obra nos faz continuar nela, para o louvor e glória de sua graça imerecida. É o capítulo 12 da Confissão Escocesa. Vejam que toda a produção confessional da Confissão Escocesa reflete o que está nas Escrituras Sagradas. Que nós estávamos mortos em delitos e pecados, que o Senhor enviou o seu Filho para nos redimir da desgraça em que nos encontrávamos, pagar a dívida que não poderia ser paga por outra pessoa, coisa, o que for, e assim Ele nos deu do seu Espírito para remover de nossas mentes toda cegueira espiritual. Satanás cegou o entendimento deste mundo. Como é que este mundo vai entender as coisas de Deus? Paulo diz aos Coríntios: as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Satanás cegou o entendimento deste mundo. Se a luz do Evangelho não brilhar sobre o coração, não haverá inclinação para o Senhor. Pelo contrário, o que há uma disposição para o pecado, um antagonismo a tudo aquilo que é bom, como nós estamos vendo na nossa confissão, né? Da queda do homem, do pecado e das suas consequências. O homem ele é antagônico às coisas celestiais. Quando o presbítero Alberano falou desses pastores, né, que estavam orando sobre dinheiro, dizendo: nós te damos graça por esse... Esses homens aí são ímpios, incrédulos, porque o chamado de Deus não é negociável. Aqueles que negociam o chamado de Deus para as suas vidas e tendem a angariar algum benefício de seus chamados, morrerão leprosos, como Geazi. Porque quando Eliseu foi instrumento de Deus para purificar Naamã, olha, está aqui, eu vou te dar presentes. Eliseu recusou. Eliseu não quis. Mas depois que Naamã foi embora, lá vem Geazi correndo e pedindo coisa. E o que foi que Eliseu disse quando Geazi retornou? Olha, por acaso,
o meu espírito não estava contigo quando tu foi lá correndo atrás de Naamã, a lepra que estava nele cairá sobre ti. Morreu leproso. Morreu leproso. Queridos, nós temos que entender que o Espírito Santo, ele tem uma obra a fazer, e a sua obra é eficaz. E a confissão, meus irmãos, termina. Eu gostaria que os irmãos se lembrassem de qual texto aqui a confissão está se referindo. Mas só aquele que em nós começou a obra nos faz continuar nela para o louvor e glória de sua graça merecida. Qual versículo essa proposição aqui se refere? Alguém? Não sei a referência, Senhor, mas ele diz que aquele que começou a obra há de aperfeiçoar. O versículo é aquele que começou a obra há de aperfeiçoar em vós. Mas essa dica aí já foi Filipenses 1,6, né, que é o que nós estamos expondo aqui nos domingos. Vejam, meus irmãos, que a confissão escocesa, ela reflete o que está na Escritura Sagrada. Inclusive, quando essas confissões foram produzidas por pastores, teólogos compromissados com as Escrituras Sagradas, elas foram aceitas como exposição das Escrituras. A confissão de fé dos Países Baixos sustenta a doutrina reformada da graça eficaz nos seguintes termos: cremos que para obter verdadeiro conhecimento deste grande mistério da redenção que há em Cristo, o Espírito Santo infunde em nossos corações uma fé sincera, a qual abraça Jesus Cristo juntamente com todos os seus méritos. Cremos que esta fé verdadeira, havendo sido operada no homem pelo ouvir a palavra de Deus e pela ação do Espírito, o regenera, o faz um novo homem, faz com que viva uma vida nova e o liberta da escravidão do pecado. Aqui, meus irmãos, nós temos vários textos bíblicos sendo aplicados. Né? E a confissão aqui dos Países Baixos respeita aos artigos 22 e 24 desta confissão. Confissão reformada. Eu sei que hoje palavras têm perdido significado, né? Dado a pós-modernidade, a ambiguidade da pluralidade, as pessoas querem ser reformadas sem adotarem os padrões reformados. Né? Quantos arminianos hoje não dizem que são reformados? Só que eles negam as confissões reformadas. Hoje, até pentecostal quer se considerar reformado, pentecostal reformado. Não existe, é incoerente. Porque se fosse, interpretaria as Escrituras Sagradas não com base no sensacionalismo, emocionalismo, subjetivismo, mas segundo o que está nas Escrituras Sagradas, adotando os padrões de fé reformada como exposição das Escrituras Sagradas. Porque o que nos faz sermos reformados não é a placa da igreja, Igreja Presbiteriana do Brasil. A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja historicamente reformada, mas há muitas IPBs que não são reformadas, há muitas IPBs que são pentecostais, há muitas IPBs que são sincréticas. Há igrejas presbiterianas que há um sincretismo assim exacerbado. Uma vez eu fui pregar no IPB, eu acho que eu já contei isso aqui, que uma irmã cantou, né, uma música aí que dizia assim, que Deus ia congelar o inferno para dar a vitória dela. É pesado isso, meus irmãos, para ser cantado na igreja. Rapaz, então há um sincretismo, há uma deturpação das Escrituras Sagradas em muitas IPB. Eu estou dizendo isso para que você entenda que só a IPB é reformada. Não. Há igrejas batistas reformadas, há igrejas anglicanas reformadas. Não há igreja pentecostal reformada, porque aí teria que abrir mão do pentecostalismo e abraçar a produção credal dos reformados. Então, não é só a IPB que é reformada. Muitas igrejas aí, inclusive até igrejas emergentes. Igrejas emergentes são aquelas que
sem vínculo algum com igrejas históricas, surgiram aí. Igrejas que, de repente, era um pastor de determinada denominação, saiu e abriu o ministério. Tem até igrejas emergentes que foram abertas por algum motivo, alguns motivos até louvados, outros não, que se tornaram uma igreja reformada. Então, eu estou dizendo isso para que a gente não pense que só a IPB é reformada. Agora, a nossa confissão de fé de Westminster, também professa de maneira clara essa doutrina ao declarar: todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e só esses, é Ele servido no tempo por Ele determinado e aceito, chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito, tirando-os por Jesus Cristo daquele estado de pecado e morte em que estão por natureza, e transportando-os para a graça e salvação. Isto Ele faz, iluminando os seus entendimentos espirituais, a fim de compreenderem as coisas de Deus para a salvação, tirando-lhes os seus corações de pedra e dando-lhes coração de carne, renovando as suas vontades e determinando-as pela sua onipotência para aquilo que é bom e atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo. Mas de maneira que eles vêm muito livremente, sendo para isso dispostos pela sua graça. Esta vocação eficaz é só da livre e especial graça de Deus e não provém de qualquer coisa prevista do homem. No homem, na vocação, o homem é inteiramente passivo, até que, vivificado e renovado pelo Espírito Santo, fica habilitado a corresponder a ela e a receber a graça nela oferecida e comunicada. É a Bíblia aqui sendo aplicada à igreja. E isso é muito preciso e maravilhoso de se conhecer, meus irmãos, porque nos firma nas Escrituras Sagradas. Vejam as várias referências bíblicas que estão sendo colocadas aqui à disposição da igreja. Estávamos mortos. O nosso estado era de passividade. Se não fosse o Espírito Santo iluminando os nossos corações, nos transportando de um reino de trevas para o reino do Filho do seu amor, ainda estaríamos em estado de degradação espiritual. O nosso estado era de putrefação, estávamos podres. Mas o Senhor nos deu vida. O Senhor nos deu vida. Amados, quando o Espírito Santo age no coração do eleito, há renovação de mente, as suas faculdades são restauradas e há uma disposição no seu coração para a obediência da palavra. É por isso que não existe o crente carnal. Há aquele crente que peca, que esfria, que até se afasta, mas o eleito um dia retorna. Mas aquele crente que está dentro da igreja, contencioso, vive na mentira, na desonestidade, só pensa em coisas ruins, não há nada do Evangelho em seu coração, na sua vida, essa pessoa não é um salvo em Cristo Jesus. Porque a sua vida se afasta da obra do Espírito Santo. O presbítero Leomar está acabando de falar. Cadê o microfone? Não, é porque a palavra santidade hoje parece um palavrão no meio evangélico. Então, eles têm aquela concepção de que Deus é perdoador. Então, eu posso fazer isso hoje porque à noite eu posso pedir perdão, zerei a conta de novo. Então, eu posso voltar a fazer isso. Quando, na verdade, santificação não é isso. Santificação não é pedir ao Espírito Santo e ter capacidade para que eu possa viver segundo os padrões da época do nosso Deus. Sim. E a ideia de santificação, é claro que há uma disposição do eleito, mas sem a ação sobrenatural do Espírito Santo separando, não há nada que ele faça que gere uma santidade verdadeira. Nós somos chamados para a santificação, mas foi o Senhor quem nos separou para Ele, para vivermos em santidade. Não é eu quem produzo exclusivamente santidade, mas o Espírito Santo trabalhando na minha mente, no meu coração, na minha vida. Hoje à noite nós vamos considerar Filipenses capítulo 4, versos 1 ao 9.
Lá no versículo 8, ele diz, olha, tudo que é virtuoso, tudo que é bom, pensem nisso. Aí no versículo 9 ele fala da prática. Se a sua mente é ocupada somente por coisas degradantes, imorais, não há como você viver piedosamente. Sim. Porque a ação é reflexo externo do que a pessoa está pensando. Agora, quando você medita nas Escrituras, ora, se ajoelha e pede para o Espírito Santo continuar a lhe moldar, você vai viver em santidade. Porque você está pensando nas coisas cristãs e vivendo a palavra de Deus. Tudo isso é o Espírito Santo de Deus que quer. Ali atrás, tudo isso é o Espírito Santo de Deus operando na igreja. Meu amados, quantas pessoas hoje não saem de uma denominação? Não, aqui está muito santo, os irmãos aqui, a igreja está muito santa, como se santidade fosse algo ruim. E nós fomos chamados para viver em santidade. Mas a igreja cada vez mais se parece com o mundo. As pregações, os louvores. Nós tivemos um diálogo muito bom lá na casa do irmão Maurício, pela reunião dos homens. Houve um estudo para homens lá e nós estávamos discutindo a respeito de algumas pessoas que vão pregar, né, em meios que declaram abertamente pecado contra Deus. Aí no final eu estava até falando com o irmão Maurício e com o irmão Marcos. Eu disse assim, olha, essas pessoas que são chamadas para pregar lá, são chamadas porque são infiéis às Escrituras Sagradas. Se fossem fiéis às Escrituras, não seriam chamados. Então não há a mínima possibilidade de um pastor fiel passar por esse dilema. Eu vou pregar lá porque eu tenho que fazer o ídolo ou eu não vou? Ele não vai ser chamado, pelo contrário, ele vai ser excluído não somente desses ambientes, como até em suas convivências, por causa da sua fidelidade ao Senhor. Então, é o Espírito Santo trabalhando, agindo e moldando os nossos corações, como também lemos em Romanos capítulo 8, que Ele nos predestinou para sermos a imagem de seu Filho Jesus Cristo. Sem semelhança com Cristo, não há discípulo. Diga lá, meu irmão. Pastor, quando a gente é tocado, né, a gente é transformado, e fala até no primeiro amor, né, que essa sede de buscar é justamente essa maturação de aprender a palavra, essa santificação que o Senhor nos permite ter, que é nesse início aí que a gente aprende e o Espírito Santo vai nos moldando para que a gente possa ver a luz da palavra, a gente possa aprender do reino de Deus. Essa transformação que o Senhor está falando aí é justamente isso, é nessa vida de saída da vida do pecado para o reino, para a glória. E é maravilhoso o que Deus faz quando converte o nosso coração e a gente sente o desejo de buscá-lo, de servir. E essa transformação é santificação. É tudo isso aí que o Senhor está falando e a gente fica refletindo quando Deus nos tocou, né? A verdadeira conversão é essa transformação, é vista por muitos de fora e por você sentindo a mudança como se tivesse você modificando de um estado para outro. E nós só temos, a irmã Rebeca, e nós só temos essa disposição para mortificar a nossa carne, que deve ser algo contínuo, se nós buscarmos o Senhor, pensarmos nas coisas celestiais e, finalmente, se o Espírito Santo, sobretudo, estiver sobre nossas vidas. Irmã Rebeca. Concluindo com tudo que foi dito, o processo de santificação é algo natural na vida quando nós nos tornamos verdadeiramente cristãos, sentimos o Espírito Santo incomodar o nosso coração, a nossa mente. Então, o processo de santificação, às vezes a gente acha que como me converti, nunca mais vou pecar. E não é isso. A nossa vida terrena é um constante processo de santificação até chegarmos ao reino de Deus. Então, a gente às vezes acha, não,
fulano é muito santo, mas ele é santo por legalismo e religiosidade ou é um verdadeiro cristão? Um verdadeiro crente que segue as escrituras, segue uma doutrina bíblica saudável, reformada. Então, a gente também, muitas vezes, a gente acha que aquela pessoa é muito santa, mas às vezes é nossa visão sobre o que a santidade está errada também. Justamente. A gente não tem passado certo esse processo de santificação na nossa vida terrena. Justamente. E uma aplicação aqui para nossas vidas em termos de sentimentos, a santidade sempre gera contentamento e contagia outros, enquanto o legalismo só gera uma pressão. Há ali uma restrição deliberadamente humana, mas a pessoa, de tanto ela suprimir os seus sentimentos pecaminosos, em algum momento ela vai extravasar. Porque não houve santidade, o que houve foi um legalismo. Eu digo isso porque tem um irmão querido, lá de Fortaleza, que ele dizia, ele sempre vez ou outra ele queria me alfinetar, porque eu usava bermuda, não, pastor, usando bermuda, não sei o quê. Então, para ele, a santidade estava em se restringir em termos de vestes, em termos de companhia. Só que a religiosidade dele, que é uma repressão dos sentimentos, do que se pensa, do que se fala, do que se faz, não segurou muito tempo na caminhada com hoje. Ele está no mundo, bebendo, na promiscuidade. Eu estou dizendo isso porque, de fato, seja qualquer outra pessoa que vive uma religiosidade, ele está reprimindo os seus sentimentos. E nós não fomos chamados para reprimir os nossos sentimentos. Fomos chamados para santificar os nossos sentimentos. Não fomos chamados para reprimir o desejo sexual, por exemplo, mas santificar, no caso dos casados, santificar o desejo sexual com o seu cônjuge. Então, essa distinção entre religiosidade e santificação é clara nas Escrituras Sagradas. E uma expressão clara do que seja legalismo, religiosidade vazia, morta, é os fariseus, que conheciam a lei, que estavam no templo, que oravam bem, mas que estavam conspirando para matar Jesus por causa de posição política. E, desculpe, meu irmão, só antes que eu me esqueça. João Batista, ele jejuava, aí diziam, tem demônio. Aí Jesus veio comendo e bebendo, esse é um glutão. Para o mundo, para o legalismo, sempre vai ser esses extremos. Santidade não. Diga lá. Só uma observação, ontem, onde se juntaram alguns grupos de louvores ali na igreja em Neópolis, né? E também houve em outra igreja um evento que foi para jovens. Eu tive a oportunidade de ver no YouTube, né? Aquele acontecimento. E ontem eu estava com o pessoal lá na igreja e a gente vê nitidamente a diferença de um evento para o outro. Isso eu estou me referindo a esse assunto de dizer que quer ser mais santo que o outro. E também tive a oportunidade de conversar com um irmão que também sabe isso dele, né? Pessoas que querem ser mais santos do que o outro. Hoje a gente vê que é disciplinado, que é ensinado, que é feito, que é pregado nas igrejas, mas é uma coisa que é feita mais para massagear o ego do homem, né? Se a gente for ver na comparação dos dois eventos a que me referi, a gente vê nitidamente que é feito para massagear o ego daqueles jovens, para fazer com que eles se sintam bem, né? Não interessa o estado em que estejam. E o outro, a gente vê que foi feito para glorificar ao Senhor, né? Sem luzes, sem gelo seco, sem uhu, sem aquelas coisas que sempre se dizem nesses eventos. E aí onde leva certas pessoas a dizerem isso, quer ser mais santo. Ou você querer ser parecido, querer fazer o que a palavra de Deus manda hoje, é querer ser mais santo.
para as pessoas que acham que podem fazer tudo e qualquer coisa em culto, né? Como se fosse ali para estar massageando o ego do homem, não para glorificar ao Senhor. Justamente. O irmão Maurício. Amados, é o que o presbítero Lasso colocou. Quando você tem uma visão bíblica do que seja culto ao Senhor, você já vê logo a diferença entre um culto que glorifica a Deus e um culto que não. Nós sabemos que a Escritura diz como nós devemos cultuar a Deus, mas não podemos cultuá-lo como queremos. Devemos cultuá-lo como Ele quer. E o Espírito Santo, ele sempre vai usar a palavra para abrir nosso entendimento para que seja culto, abrir nosso entendimento para que seja a comunhão dos santos, e assim nos deleitarmos em todos esses momentos que são extremamente importantes. A comunhão dos santos. Somente o Espírito Santo vai nos levar a um entendimento bíblico do que seja tudo isso. Caso contrário, nós sempre vamos estar querendo implementar coisas no culto, coisas estranhas, como os filhos de Arão, né, que levaram incenso, fogo estranho para o culto ao Senhor e foram fulminados. Embora muitas pessoas hoje não sejam fulminadas, estão mortas espiritualmente. É visível isso na vida delas. Então, quando nós entendemos o que é culto ao Senhor, o Senhor ele nos abençoa, Ele nos fortalece, Ele nos traz alegria em meio à tristeza, Ele nos traz contentamento em meio às adversidades, porque é o Espírito Santo agindo continuamente na vida dele. Irmão Maurício. Pastor, esse é o tipo da aula que deveria ser dividida em 3 tópicos. Ela é super importante. Vai ser 2 apenas. Próximo dia nós concluímos. Deveria ter mais um para a gente ter mais tempo para ouvir, para aprender, para interpretar. Eu ouvi coisas aqui que a gente deveria ter mais tempo. Sim, sim. E talvez aqui tenha algum irmão ou irmã que gostaria até de se expressar e também se segura pelo volume e a velocidade da aula. Entendeu? Então veja bem, eu vi aqui muitas coisas. Falou-se aqui sobre o liberalismo. O senhor falou que tem igrejas presbiterianas que já não só tem o rótulo hoje. É como os batistas também. Só tem rótulo. Algumas delas têm reformado e algumas usam o rótulo porque o nome é importante. Igreja Batista da Consolação, Igreja Presbiteriana dos Santos Salvos, e etc, e etc. Então, veja bem, nós vimos aqui hoje, para mim é muito importante, para mim é muito importante, porque há essa necessidade que o homem vai aprendendo, aprendendo e aprendendo. É por isso que eu digo, se nós estendêssemos mais, tivéssemos mais tempo para essa aula de hoje, para esse grande tópico de hoje, eu tenho certeza que nós sairíamos daqui bem mais ricos espiritualmente e intelectualmente. Eu me lembro dos primeiros dias, quando eu cheguei na igreja, eu vim com muita sede mesmo, e cheio de legalismo. Olha só, crente novo, cheio de legalismo. Eu não aceitava o fato de uma mulher de calça comprida. Não, para mim, no meu legalismo, ela tinha que usar era saia. Até no dia em que eu descobri que ela de calça comprida estava bem mais vestida do que uma mulher de vestido. Principalmente para subir numa carroceria de caminhão. Entendi. Meu irmão, respondendo aí o seu pedido, nós vamos ter muito tempo. Graças a Deus, nós vamos ter muito tempo para nós nos debruçarmos sobre esses temas e muitos outros momentos. Nós estamos tendo aqui uma oportunidade de estudarmos um livro, né, do Paulo Grado sobre os 5 pontos do calvinismo, mas certamente essa ênfase da graça regeneradora
é algo que está nas pregações, nos ensinos, na quarta-feira. Nós vamos estudar mais sobre isso. Graças a Deus, a igreja está pegando esse caminho e certamente, não somente o irmão, eu também, todos nós seremos enriquecidos com esses temas que estão na Escritura Sagrada. Até porque o nosso propósito é expormos e vivermos todo o conselho de Deus. Então não se preocupe que vai ter mais oportunidade para isso. Pois bem, até a Confissão Batista de 1689, irmãos, olha, embora a igreja presbiteriana hoje esteja uma coxa de retalhos, a igreja presbiteriana, ela tem sido ali um candeeiro, digamos assim, né? uma lâmpada para a reforma protestante, para as igrejas que querem ser reformadas. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma denominação ligada como a nossa à história dos seus moldes reformados, querendo ou não, ainda preza pelo seu símbolo de fé, ainda há muitos pastores compromissados com as Escrituras Sagradas, e a IPB tem sido assim, esse salvo-conduto para que outras pessoas se interessem pela reforma protestante. Você pode ver que muitas pessoas, eu escuto muito. Eu estava conversando essa semana com a minha tia lá no interior, aquelas irmãs do tempo central assim, de 20 anos atrás, né? E ela falando para mim, meu filho, eu tenho escutado muito Hernandes Lopes. Então o que eu estou querendo dizer é que mesmo a IPB sendo essa coxa de retalho hoje, porque querendo ou não, é uma realidade, eu digo isso com pesar, mas ela ainda tem sido, né, essa vanguarda das doutrinas reformadas. Porque, olha, se você olha para a IPB, que também tem muitos problemas, mas olha para outras denominações, você vê que muitas outras denominações estão mais para lá do que para cá, à luz do que nós estamos considerando. Amados, a Confissão de Fé Batista de 1689 declara de modo muito semelhante à Confissão de Fé de Westminster. Aí eu vou encerrar nesse momento. Aqueles a quem Deus predestinou para a vida, olha a semelhança, né? Um plágio conceitual da nossa confissão. Aqueles a quem Deus predestinou para a vida, Ele se agrada em chamar eficazmente, no tempo aceitável e por Ele mesmo determinado, por meio de Sua palavra e de Seu Espírito, do estado natural de pecado e morte, para a graça e a salvação por Jesus Cristo. Isso faz iluminando-lhes a mente de maneira espiritual e salvadora, para que compreendam as coisas de Deus, tirando-lhes o coração de pedra e dando-lhes um coração de carne, renovando-lhes a vontade pela sua onipotência, predispondo-os para o bem e trazendo-os irresistivelmente para Jesus Cristo. No entanto, eles vêm a Cristo espontâneo e livremente, porque a graça de Deus lhes dispõe o coração para isso. A chamada eficaz é resultante da graça especial e gratuita de Deus, e não de algo que de antemão seja visto no homem, e nem de poder algum ou ação da criatura cooperadora com a graça especial de Deus. Por estar morta em pecados e transgressões, a criatura mantém-se totalmente passiva, até que, na chamada eficaz, ela seja vivificada e renovada pelo Espírito Santo. A pessoa então é habilitada a responder a essa chamada e a abraçar a graça que ela comunica e oferece. Para isso, é necessário um poder de modo nenhum é menor. Para isso é necessário um poder que de modo nenhum é menor do que aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. É o que Paulo fala aos Filipenses e aos Efésios, que o mesmo poder que foi operado em Cristo Jesus para a ressurreição dos mortos é o mesmo poder que opera em nossas vidas para nos dar vida em Cristo Jesus, nós que estávamos mortos. É um poder poderoso, digamos assim, é algo muito forte na vida dos eleitos. Porque a Confissão de Fé Batista de 1689 pegou a confissão e tirou aqueles pontos que eles não concordavam e pronto, aqui é o nosso. Mas é um plágio conceitual, né, no seu sentido
moderna, contemporânea. É a mesma coisa. Mas a precisão bíblica com que essas confissões precisam, a graça irresistível, a graça eficaz, deve nos levar a entender que são exposições fidedignas das Escrituras. São proposições que refletem a Escritura em todo o seu escopo. Colocar Deus como soberano na salvação, na medida que o homem sem Ele não pode fazer nada para se salvar. E é o Espírito Santo agindo poderosamente que faz isso. Os irmãos são sabedores que o Senhor me converteu em uma igreja efervescente. E eu ficava me questionando, não é possível. Como é que essas pessoas que se dizem falar em línguas, como é que essas pessoas se dizem espirituais, só vivem em pecado? Alguma coisa errada, eu era novo convertido, alguma coisa errada. A mesma pessoa que está aqui no culto, pulando, glorificando, exaltando a Deus, após o culto está esculhambando a mãe e o pai com palavras que são vergonhosas. Como é que pode esse pastor que se diz usado por Deus, que tem visão, interpreta sonho, está roubando a igreja? Tem alguma coisa errada. Amados, o Espírito Santo nos transformou, nos tirou das trevas, nos libertou da escravidão do pecado. E quando o eleito peca, à luz desse conhecimento, ele se dobra diante de Cristo, suplica pelos seus pecados, pedindo perdão, porque o arrependimento é um dom de Deus, que é concedido pelo Espírito Santo, que ilumina os nossos corações. Amados, os pastores puritanos, eles tinham eles faziam uma ilustração, uma comparação para dizer o que a palavra de Deus faz em nossos corações, que é o instrumento do Espírito. O Espírito nunca vai contrariar a palavra, nunca vai contrariar a palavra. Eles diziam o seguinte: olha, imagine você caminhando a cavalo, de repente, por algo súbito, o cavalo lhe derruba, e você cai em uma massa, mas você não sabe que você caiu em uma poça de lama, porque tinha muito barro ali com aquela água. Então você procura se limpar. Aos seus olhos, parece que você está limpo, porque é noite, está escuro. Mas à medida que você vai chegando próximo à sua casa, e lá tem luz, tem uma lamparina lá, essa ilustração foi muito antiga, né? Cavalo, tem luz lá, tem uma luz lá. À medida que você vai se aproximando, você vai enxergando o quanto você está sujo. E por mais que você tenha tentado se limpar, você não conseguiu. Tentou, mas continua sendo sujo. À medida que você se aproxima da luz, você enxerga o quanto você está sujo. O que eles estavam querendo dizer é justamente isso. Quanto mais nós nos aproximamos da palavra, mais o Espírito Santo mostra-nos o quanto estamos sujos. E somente Ele pode nos limpar. É por isso que João, em Apocalipse, vai dizer: olha, felizes, bem-aventurados foram aqueles que tiveram as suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. Veste de santidade, veste de pureza, de justiça, que o Espírito Santo nos deu. A graça irresistível é o Senhor nos chamando para vivermos em comunhão com Ele, para vivermos em piedade e santidade para Ele. É o Espírito Santo quem chama, e é Ele quem poderosamente nos santifica para o nosso Senhor. Amém. Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Antes da oração? Antes da oração? É porque a oração só depois da... Não havendo. Amados, vamos neste momento passar aí para o irmão André, secretário da Escola Dominical.